Hoje a gente vai responder a pergunta que a gente mais ouve na estrada. Quanto custa viver viajando no motorhome? Olá, eu sou o Fred. Eu sou a Letícia e nós somos o 3 Mochilas pelo Mundo. A terceira mochila, que é a Bia, tá guardada ali dentro pra gente conseguir gravar esse vídeo. Bom, a gente nesse vídeo vai abrir todos os nossos custos. A gente vai detalhar, vai mostrar os números, vai falar tudo com bastante clareza. Mas... Volta lá, a gente tá gravando. Bom, então a gente vai falar todos os nossos números. A gente vai abrir tudo, não vai esconder nada. Mas antes a gente quer fazer alguns alertas, porque é óbvio que os nossos números são muito pessoais. Não é uma regra universal que se você for sair vivendo, viajando no motorhome, você vai gastar exatamente a mesma coisa. Porque depende muito do seu estilo de vida, com o que você gasta dinheiro e a sua disposição para encarar um ou outro perrengue, né? Para você até entender se o seu custo ficaria ali próximo do nosso, ou se você é alguém que talvez vai ter gastos maiores, ou de repente até que consiga economizar mais do que a gente. A gente conhece todo tipo de gente na estrada, gente que está gastando muito mais e gente que gasta bem menos do que a gente gasta. A gente está viajando desde 2019. De lá para cá os nossos custos mudaram muito. Para começar, que a gente nem tinha um motorhome, né? Na época a gente alugava apartamentos por temporada, a gente costumava usar o Airbnb, mas mesmo no motorhome, desde o começo a gente conseguiu reduzir muito o nosso orçamento, porque a gente foi aprendendo como é que funciona a vida na estrada, foi identificando onde a gente gastava mais e conseguindo reduzir aí esses custos. E a gente vai ficando mais esperto também, né? Algumas despesas que a gente tinha no começo, a gente foi entendendo que não precisava. Tem um aprendizado. Sim. Por isso até que a gente vai usar os números mais recentes, dos últimos meses. A gente vai meio que desconsiderar os primeiros meses dessa curva, que você provavelmente vai passar por ela também, mas né, são só os primeiros meses, depois a coisa estabilizou num patamar diferente de custos. E é esse que a gente vai compartilhar, uma média aí dos últimos 2 a 3 meses, né? A gente consolidou os números depois que a gente entendeu que a gente conseguiu se estabilizar nessa vida. E é lógico que eles já são bem menores do que quando a gente ficava no Airbnb. Sem dúvida. A vida na estrada, no motorhome, é mais barato do que o nosso estilo anterior de viagem. Mas ainda assim depende do estilo. Dá para morar no motorhome gastando muito mais ou gastando bem menos. Dependendo, por exemplo, se você está sempre em campings bons, que são mais caros, ou se você está disposto a dormir na rua. A gente hoje dorme muito na rua, dorme na praça da cidadezinha, dorme na beira da estrada, com uma vista bonita, que além de mais barato, muitas vezes é até mais interessante. Mais bacana, a gente fica em lugares mais legais. Mas às vezes a gente fica em camping também, é um equilíbrio, né? Sim. Tem a questão de cozinhar também, a gente tem fases em que a gente cozinha tudo, tem época que a gente vai para um restaurante e tal, e isso impacta muito, que são os nossos principais custos, né? A escolha do destino, tem destinos que são muito mais caros, tem lugares que para dormir, comer, fazer alguma atração é caríssimo, e tem lugares que isso é bem mais barato, que a atração é de graça, você está na praia, você não paga para ir à praia. A gente passou por lugares na Chapada dos Veadeiros que para visitar um lugar era obrigatório pagar um guia, e se a gente não controlasse, todo dia a gente gastaria 200, 300 reais com atrações. Então a velocidade que você viaja faz toda a diferença. Toda a diferença. Você faz atração todo dia, você gasta com diesel, com combustível todo dia, porque você está sempre deslocando, sempre visitando coisas novas. O seu orçamento final vai ficar muito maior se você adota um estilo de viagem mais lento, né? O slow travel, que você fica mais tempo nos lugares, você visita muita coisa, mas você também tira dias para descansar, para trabalhar, que a gente precisa fazer isso. Porque a gente tem que lembrar, né? A gente não tá de férias. É muito diferente você tá de férias, que você quer curtir tudo naquele momento, porque é o momento que você tem para realmente você viver assim, viajando, né? Então a gente também tem que pesar as atrações com o trabalho e com o tempo para descansar também. E cuidar da Bia, né? A Bia toma Nosso uma boa maior parte trabalho. Então também ela cansa de todo dia, tem trilha, todo dia vai para uma cachoeira, todo dia faz alguma coisa.
a gente precisa dar um descanso para ela e acaba que isso deixa a viagem mais barata, né? Tem dias que o nosso gasto é mínimo. Basicamente a gente cozinha nosso almoço, nossas refeições, dá uma voltinha pela cidade, dorme na rua nesse dia, não roda, não gasta combustível. Esse equilíbrio é que a gente vai mostrar que número que isso fecha no mês. E o que a gente faz é que os nossos números também a gente vai ajustando conforme os nossos gastos. Se a gente tem um mês que a gente gastou mais do que gostaria, está fora do orçamento, a gente consegue ir lá, apertar no mês seguinte, ficar mais quietinho, ir para um lugar mais barato, fazer menos coisas para manter o orçamento em dia. E é interessante que assim, a gente vê todo tipo de gente na estrada. Então, se esse é o seu sonho, você vai arrumar uma forma de viabilizar. Como a gente falou, dá para fazer uma viagem super alto estilo e dá para fazer uma viagem ali mais básica e mais barata. E dá para ser feliz do mesmo jeito. Nem sempre a experiência mais cara é melhor do que a mais barata. Agora, isso só é possível, né, a gente conseguir se adaptar, se ajustar, gravar esse vídeo, nos manter dentro do orçamento, porque a gente controla nossos gastos. Então isso é super importante, né? Registrar tudo, registrar com o que você gasta, para que você consiga depois tomar decisões em cima daquilo. Saber aonde que você está gastando mais, né? A gente consegue hoje olhar os nossos números e entender exatamente aonde que a gente está errando ali, onde a gente consegue melhorar, né? E assim, houve uma época que a gente registrava em 1000 categorias, a gente sabia quanto que a gente gastava com cafezinho, ou quanto que a gente gastava na padaria, quanto que era na farmácia. A gente foi aprendendo que assim, o nível de detalhe que a gente precisa registrar é naquele nível que ajuda a gente a tomar alguma decisão. Então, só para dar um exemplo, a gente antes separava o gasto de padaria do gasto de supermercado. A gente descobriu que a gente comprava pão no supermercado, comprava leite na padaria e essas coisas se misturavam, e separar os dois gastos não ajudava a gente a tomar decisão nenhuma, porque no final a decisão importante que a gente tinha era: será que eu consigo economizar fazendo mais supermercado e comendo menos em restaurantes? Cozinhando mais? Esse é um nível de detalhe que nos ajudava a ver, olha, muito restaurante esse mês, olha como o nosso gasto com alimentação subiu muito. Agora, se vai ser uma padaria ou um supermercado, depende muito de onde a gente está. Tem lugar que não tem mercado, que tem uma padaria ou é um mercadinho. Isso não ajudava a gente a tomar decisão, ter tanto detalhe. E dava muito trabalho. Exatamente. E ter que segmentar todos esses gastos também é algo que acaba que você fica com preguiça de fazer e acaba não fazendo. Então a gente entendeu ali que é melhor a gente ter uma visão mais geral dos itens, sabendo o que realmente impacta e garantir que a gente vai fazer esse controle mais certo. Porque o importante é sim registrar tudo. Para alguma categoria o gasto tem que ter. Não dá para ficar gastando dinheiro falando, esse eu não vou nem anotar. Porque de repente esse monte de gastos pequenos que você não anotou pode fazer diferença. Então a gente registra tudo, mas de uma forma hoje muito mais simplificada, no nível que a gente consegue olhar e já ter uma referência, já saber se subiu, desceu, se a gente precisa ajustar. Então vamos lá para quais são as nossas grandes categorias de custos. Nossos principais custos são com hospedagem, deslocamento e alimentação. A questão da hospedagem, ela já foi muito mais alta quando a gente alugava os apartamentos, né? Quando a gente ficava em Airbnb. Porque hoje acaba que a hospedagem, né, caiu muito, que a gente fica muito na rua, e quando a gente tem o custo, é custo com camping, que geralmente não é tão alto. O nosso segundo custo mais alto é o deslocamento. Que pode parecer que ele, com o motorhome, ele subiria muito, porque a gente está sempre num carro, está sempre gastando com combustível, o carro dá manutenções, aí a gente tem separado o que é combustível, o que é manutenção do carro, mas entra tudo nessa categoria deslocamento, que é para isso que o carro serve. Mas antes a gente acabava pagando desde Uber até avião, ônibus, cada deslocamento saía muito mais caro, né? Mais barato ir com o seu próprio carro do que pagar alguém para te levar ou ter que pegar algum tipo de transporte.
Então foi outro gasto que reduziu, não reduziu tanto quanto hospedagem, mas no motorhome também reduziu esse gasto, que a gente chama de deslocamento. Pode ser deslocamento dentro da cidade ou podem ser viagens entre diferentes destinos. A gente registra separado, mas é uma grande categoria de deslocamento. E o outro custo grande que a gente tem é de alimentação. Isso varia muito se a gente está cozinhando ou se a gente vai mais em restaurante. Que tipo de restaurante que vai? Então, porque também a gente às vezes fica com a sensação de que o supermercado sempre é melhor, mas tem alguns lugares em que a quentinha tem um preço tão bom como aqui onde a gente está. A gente consegue comprar 2 quentinhas de R$ 15 e com 30 então almoçamos nós 3. E sobra para jantar. E sobra para jantar na E uma via. comida deliciosa, assim, sem maravilhosa. Trabalho, sem dar trabalho. Com mais variedade do que a gente cozinha, porque a gente não fica fazendo 5, 6 pratos, essas quentinhas vêm com opções. Então vale a pena, tem hora que vale a pena comer no restaurante. Agora ir então a no gente restaurante... avalia isso também, né? Agora, de novo, não estamos de férias, ficar saindo toda noite para comer em restaurante bacana, o melhor restaurante da cidade, faria o nosso orçamento estourar. A gente não faz isso. A gente se permite isso de vez em quando, normal, mas não pode ser todo dia. Outro gasto muito relevante que a gente tem é nosso gasto com plano de saúde. Ele não tem nada a ver com viajar, com viver viajando. Se a gente tivesse parado, a gente teria o gasto da mesma forma. Não tem a ver com estilo de viagem também, ele independe disso. É um gasto relevante, é um valor alto, é uma escolha nossa, né? Por segurança, ter um plano de saúde. Mas a gente não vai nem entrar no detalhe desse tipo de gasto, porque ele realmente não vai te ajudar a entender. É muito pessoal. Inclusive, conforme a sua faixa etária, cada um paga um valor diferente, aonde é o plano de saúde, etc. Então não vamos entrar muito nisso, só iria confundir. Tem também o custo de compras. Esse pode ser super alto. A gente vê que algumas pessoas controlam todas as suas despesas, vão muito bem, mas quando entra na compras, ela quebra. Ela gasta muito mais do que deveria. Porque é tentador, né? Você tá viajando para lugares diferentes e muitas vezes tem muitas lojinhas lindas com várias coisas, mas essa aí a gente já superou. Primeiro que a gente não tem como ficar comprando muita coisa, a gente não tem onde guardar no motorhome. E assim, a gente leva um estilo de vida minimalista. Então, se a gente compra uma camisa, é para usar ela várias vezes, é para ela durar, a gente não fica trocando de roupa toda hora, a gente não compra o tênis mais caro, a gente compra aquele que é adequado para o que a gente precisa, que vai durar, não é vagabundo também, mas... Então... a pegada também é comprar coisas boas para durar. E a gente hoje enxerga muito mais prazer nas experiências que a gente vive do que nas coisas que a gente compra. E quando a gente compra alguma coisa é porque a gente realmente precisa. Então é outro gasto que a gente não vai ficar detalhando, porque esses então eles não são exatamente um gasto mensal, né? Compras variam conforme a necessidade de cada momento e de novo é muito pessoal. Aí você pode ter como referência quanto que você gasta com compras na sua vida hoje e se tem espaço para reduzir. A gente achava que a gente já era minimalista antes de passar a viver viajando e a gente descobriu como que a gente conseguia viver com o que cabia numa mochila. E a gente tinha um guarda-roupa cheio de roupa antes, quando a gente morava no Rio. E não faz falta, né? Não faz falta nenhuma. Bom, então vamos aos números. Vamos ao que interessa. Vamos lá, gente. A gente tem tudo numa planilha Excel simples, mas que a gente usa mesmo para anotar. E vamos começar por hospedagem. Né? Então, lembrando, hospedagem que já foi pra gente Airbnb, que no começo a gente ficava uma semana, depois a gente passou a ficar períodos mais longos, fazer negociações melhores. E hoje, basicamente, é camping e na maioria das vezes a gente até dorme na rua e nem gasta dinheiro com camping. Então, em média, nos últimos meses, a gente gastou com hospedagem R$750. R$750 para o mês inteiro. Dá R$25 por dia. Muito bom. É para nós 3, não é por pessoa não. Então, poxa, camping por R$25 por dia para os 3 não, isso não existe. É a média, porque em vários desses dias a gente dormiu na rua e gastou 0. A média... No final ficou R$25 por dia, que foi R$750 por mês. Para ter uma ideia, na época do Airbnb, a gente gastava ali entre 3 e 4 mil.
Então foi uma redução muito grande que a gente teve com hospedagem. Segundo o principal gasto, os gastos que a gente tem com deslocamento, transporte e manutenção do carro. Né? Então, se antes a gente gastava com avião, ônibus, etc., hoje a gente gasta basicamente com combustível, pedágio e pequenas manutenções do carro. Nosso carro está muito novo, ele está muito bom, ele não dá muita manutenção. A gente já conhece muita gente que vive na estrada, tem carro que dá bem mais manutenção, então é bom chamar atenção. É até uma decisão na hora de comprar um motorhome, porque às vezes você vai comprar um mais barato, mas que depois vai te gerar muito custo na estrada, né? Então são pequenas coisas que o carro precisou até hoje, não são gastos muito relevantes com manutenção. O principal é combustível, e aí quanto mais você roda, gira, mais esse gasto vai, né, o preço... Especialmente nos dias de hoje. É diesel, é um pouco melhor do que a gasolina, mas também não para de subir. Então é uma coisa que, na medida que a gente viaja mais devagar, esse gasto cai dramaticamente. E outra coisa é também ir explorando regiões. Né? Se a gente está explorando Goiás, Minas Gerais, a gente não fica trocando de estado toda hora. Agora eu quero sair daqui e ir lá para o norte. Não, eu sair do norte e vou descer para Santa Catarina. Isso deixaria o gasto com combustível muito alto. A gente vai explorando a região, né, o que tem para fazer nas cidades vizinhas, num lugar mais próximo, e assim a gente vai viajando aos poucos e conhecendo o Brasil aos poucos. E que também é muito gostoso porque a gente vai, né, se enraizando naquela região e vai de fato conhecendo as pessoas, entendendo como que aquilo funciona. É ainda um dos benefícios do slow travel, né? Que a gente vai curtindo melhor e entendendo melhor cada local. E a gente sempre pensa assim que a oportunidade que a gente tem para conhecer esses lugares tão a fundo é hoje. Porque num estilo de viagem normal, você não tem tempo para isso, você acaba ficando só nas principais atrações. Hoje a gente tem essa oportunidade de conhecer os lugares a fundo e a gente não abre mão de aproveitar isso. Então vamos lá, vamos aos números. Incluindo tudo, deslocamento, a gente gastou, em média, nos últimos meses, R$ 1.100. Dá mais ou menos R$ 35 por dia. A gente estava, nesses últimos meses, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, Aurora Tocantins. Aurora do Tocantins. A gente fez muita coisa em cada um desses lugares. Então a gente teve poucos deslocamentos longos. Isso ajudou demais a controlar esse gasto com combustível. R$ 35 não é uma média fácil de fazer. Com isso, mesmo com combustível nas alturas, se a gente for pegar lá no começo, a gente está falando de média de 3 meses, subiu mais ou menos uns 30% o combustível nesses 3 meses, mas a gente conseguiu manter em pouco mais de R$ 1.000 por mês, que a gente acha muito bom, muito bom. Esse gasto poderia ter sido bem maior, a gente conseguiu manter isso aí bem controlado. E é uma região que tem pouco pedágio. É verdade. Aqui a gente praticamente não tem pagado pedágios. No começo da viagem que a gente estava rodando por Santa Catarina, passando por São Paulo, Rio, o gasto com pedágio era bem mais relevante. Né? Então também tem esse fator aí, as estradas por aqui não são pedagiadas. Manutenção, como eu falei, deu muito pouco, o valor na hora que divide por mês ou por dia ficou irrisório. E a gente não tem gastado com estacionamento, a gente não tem gastado com Uber, com esse tipo de coisa. Tem um gasto aqui muito pontual com mototáxi, que a gente teve que pegar aí lá na Chapada dos Veadeiros, aqui na Chapada Diamantina, mas também muito pontual, não impacta no final quando a gente faz uma média mensal. O outro grande gasto é a alimentação. A nossa média está em R$ 3.000 por mês. Que dá ali 100, né, mais ou menos R$ 100 por dia. E aqui a gente consegue, como eu tinha comentado, almoçar em restaurante e manter esse custo. Mas quando a gente vai para um lugar em que os restaurantes são mais caros, aí a gente realmente foca para a gente cozinhar e fazer todas as nossas refeições dentro da Lisbela. E manter esse custo. É um valor que a gente mira nele. Então, se a gente percebe que a gente está saindo, a gente vê o que a gente pode fazer para reduzir esse valor, mas para realmente não sair dessa nossa meta de orçamento, que é essa, R$ 3.000 por mês. Que, como deu para ver, é o nosso maior gasto hoje, né, com alimentação. Então, a gente fica de olho para não deixar estourar. É muito fácil estourar, é muito fácil a gente começar a se permitir
toda hora comer fora ou comer nos melhores lugares, e esse número rapidinho pode escalar. Então a gente mantém esse controle e a gente tem conseguido manter isso ao longo do tempo, né? Mais ou menos R$100 por dia, mesmo com o preço da alimentação também subindo. Com inflação alta, né? Com inflação alta. E esse não mudou, né, tanto. A gente antes ficava em Airbnb ou ficar, né, viajando no motorhome na Lisbela. A Lisbela é o nosso motorhome. A gente consegue manter essa faixa porque isso não é tão impactado pelo estilo de viagem. Porque a gente tem uma cozinha completa aqui, a gente consegue cozinhar normalmente. É isso. Principal gasto, então é onde a gente fica mais atento aí. Bom, vamos lá. Também existem os gastos com as atrações, né? Quanto que a gente gasta para pagar uma entrada para uma cachoeira ou, né, um passeio. A gente percebeu aí também aqui nesses últimos meses que esse turismo, esse ecoturismo, ele inflacionou muito nos últimos anos, né? Antes, os valores cobrados para acessar uma cachoeira, um lugar assim, eles costumavam ser bem baixos. Hoje, em vários lugares, a gente tem valores muito altos. Então, como que a gente concilia isso? Claro que tem aquela principal atração que a gente não quer deixar de ir. Tem lugares imperdíveis que a gente vai pagar o que for, né? A hora que a gente está para visitar é agora, a gente não vai, né, perder essa oportunidade, né? Mas a gente completa nossos dias com aquelas atrações que os moradores da região fazem. Olha, tem uma cachoeira ali que é uma trilha que passa mais por fora da cidade, as pessoas não vão, aí normalmente nem tem entrada. Tem o rio que passa perto da cidade com uma prainha, que é onde eles vão, né, na sua rotina. E normalmente quem mora na cidade não fica pagando para frequentar esses lugares. É o lazer deles rotineiro. Então a gente concilia as grandes atrações, que é onde a gente viu que está inflacionado, com essas atrações secundárias que às vezes são lindas também. Elas só ainda não caíram, né, no circuito turístico. E equilibrando essas duas coisas, a gente tem gastado, em média, R$600 por mês com atrações. A Beatriz ainda não paga, né, raríssimos lugares, ela paga meia, mas muito raro, normalmente ela não paga. E aí tem dado R$600 por mês, que é mais ou menos R$20 por dia, com atrações. Por que a gente gosta de ter essa média por dia também? Para ter uma ideia do tanto que um preço de uma atração foge do nosso parâmetro diário. Que quando você vai gastar naquele dia, poxa, pagar R$300 para entrar no lugar é mais ou menos o que a gente gasta em 2 semanas com a atração. Isso ajuda a gente a manter um equilíbrio, né? Saber que depois de pagar R$300 num dia para ir no lugar, a gente vai ter que economizar. Então é outro gasto aí importante. E aí entram também alguns gastos pessoais, pessoais / saúde, né? É um médico, é uma farmácia de alguma coisa que a gente teve, é um gasto específico, né? Beatriz ficou doente, a gente comprou um remédio, não vai ter que comprar aquilo de forma recorrente, mas vira e mexe. Acontece alguma coisa pontual que a gente precisa ter esse gasto extra. Mas é bom lembrar que os nossos gastos com saúde caíram muito. Nesse nosso estilo de vida, a gente hoje vive menos estressado, a gente leva uma vida mais ativa, a gente faz mais esporte, a gente adoece menos. A gente também muito em função da pandemia, também, né, tem menos contato próximo com outras pessoas, né? Então, xixi. Beatriz precisa ir ao banheiro, só uma pausa. Bom, e voltando, finalmente a gente tem uma grande categoria que a gente chama de outros, que além de entrar aqui aplicativos, aquilo que eu falei, aplicativo de celular, o Netflix, esse tipo de coisa, entra também numa categoria bem genérica, uns gastos que não... Eles são inesperados, eles não se repetem, uma taxa de alguma coisa que alguém cobrou, alguma coisa que é bem fora da curva, mas que sempre aparece. E raramente é algo que realmente impacte, né? Geralmente são valores baixos. Tanto que o valor mensal é R$57. São números picadinhos que não passam disso. Poxa, só R$57 com o aplicativo, a gente só paga por aplicativo que a gente usa. Eu já dei o exemplo aqui do Netflix algumas vezes, a gente andou cancelando o Netflix, porque a gente não estava assistindo. Então a gente reduziu esse valor porque realmente coisa que a gente não estava usando, um dia a gente deu uma limpa para evitar, porque isso fica ali comendo seu orçamento e às vezes a gente nem percebe. Então a gente deu uma limpa, hoje a gente caiu esse valor para só R$57 por mês, pode ser que mês que vem ele suba um pouquinho, a gente vai administrando. O importante é manter o controle.
Só lembrando, a gente está deixando de fora aqui plano de saúde e a gente está deixando de fora o que a gente gasta com compras. Se a gente for pegar a nossa média dos últimos meses com compra, não vai dar praticamente nada. Também não dá para generalizar, tem hora que a gente precisa comprar alguma coisa, mas nos últimos meses a gente comprou praticamente nada. Comprei essa camisa aqui no Campo Mucugê, que é linda, mas foi isso. Bom, vamos para os grandes números então, vamos passar a régua e fechar essa conta. Legal. Então vamos lá. Hospedagem, a gente gastou então R$ 750. Esse valor é basicamente de camping, porque a gente fica muito na rua, né? Então sem custo. Deslocamento, 1.103. Nesse valor de deslocamento tem combustível, manutenção do carro e da casa, né? Pedágio, então tá tudo aí nesse valor. Alimentação, 3.014. Aqui tem os gastos de supermercado, de restaurantes, lanchonete, e tem também a nossa cervejinha, um vinho, tá tudo aí englobado em alimentação. Atrações, 589. São as entradas para os passeios, né, para a cachoeira, para um museu, enfim. Saúde, R$ 24. Lembrando que aqui a gente não tem plano de saúde, né? A gente não está considerando aqui, a gente não está abordando esse custo que a gente tem com o nosso plano de saúde. Aqui é mais uma farmácia, enfim, coisas mais pessoais que a gente compra. E por fim, outros que R$ 57, que é basicamente os aplicativos que a gente usa. E aí isso tudo está totalizando R$ 5.537 por mês. Então, resumindo, a resposta para a pergunta quanto custa viver em um motorhome é R$ 5.537. Pode ser menor? Poderia ser menor. A gente conhece gente, a gente conversa com outros viajantes sobre os gastos deles. Tem gente que gasta menos. Agora tem um monte de gente que gasta também muito mais. Né? O nosso número é um número que... E que a gente consegue levar uma vida confortável, né? Para o que a gente espera, enfim, confortável e fazendo as atrações que a gente quer, assim, a gente não tem se privado de coisas, né? Enfim, a gente está levando a vida que a gente, né, gostaria de ter. Que a gente sonhou em ter. Mas que também é sustentável, né? Não adianta a gente ter lá aquela vida de sonho, fazendo, né, restaurantes caros e tudo, e é algo que a gente não consegue manter. O nosso grande ajuste é o ritmo da viagem, porque a gente não deixa de fazer nada, a gente simplesmente dilui no tempo. Então a gente não deixa de pagar pela atração, mas a gente não faz 2, 3 atrações pagas seguidas. A gente fica mais tempo no lugar. E isso vai fazendo com que o gasto mensal fique dentro da nossa expectativa, sem ter que deixar de fazer as coisas, sem abrir mão. É claro que oportunidades de economizar, aprendizados na estrada, a gente, né, consegue ainda ir reduzindo aos poucos o valor, mas agora a gente já está numa curva que começou a estabilizar em torno de R$ 5.000. É onde a gente acha, dificilmente vai ser menos do que isso, para o nosso estilo de vida, para o nosso estilo de viagem. Até porque a gente viaja com a Beatriz, né? E a gente quer, sim, proporcionar uma vida confortável para ela, né? Com segurança, a gente não abre mão de segurança, não é isso. É só ficar atento, manter tudo muito bem registrado, para assim que ter um desvio a gente fazer um ajuste de rota e se preparar, né? Criar também, entender que em alguns momentos ele pode fugir. Quando a gente vê ali Réveillon, janeiro, alta temporada, a gente sabe que são momentos que os gastos vão ficar mais pressionados. Tudo encarece em praticamente todos os lugares. E é a hora que a gente tem que economizar, né? Se a gente está lá na alta temporada e resolve se dar um luxo, esse valor vai ser muito mais alto, né? Então, é a hora que a gente realmente busca não estar onde todo mundo quer estar, em dezembro, em janeiro. A gente tenta ficar ali mais, enfim, em lugares mais tranquilos para reduzir esse valor, né? Se possível, nem sempre é possível, mas o carnaval é uma boa época de visitar a família, ficar na casa da mãe, porque tá tudo muito caro. A gente já fez isso, foi passar o carnaval a hora de visitar a família.
Com o motorhome nem sempre é possível, porque pode ser que a gente tá esteja muito longe. E aí o gasto com combustível não justificaria. Mas talvez quando a gente não vai estar naquela atração super badalada, numa praia muito legal, e sim numa cidadezinha do interior, deixando feriado, a gente normalmente se esconde, né? A gente vai para um lugar mais afastado, menos visitado, porque os preços costumam subir muito. Bom, esse é o nosso custo, é assim que funciona pra gente, mas mais uma vez é uma vida possível. Você vai encontrar o seu jeito, né, de fazer acontecer. Inclusive, assim, além de ser possível gastar muito menos, também é possível ganhar dinheiro na estrada. E aí, gente, existe as pessoas que ganham dinheiro trabalhando online, fazendo trabalho remoto. Existe muita gente que ganha dinheiro vendendo artesanato e elas conseguem pagar a vida delas. Docinho, brigadeiro, e conseguem pagar essa vida dessa forma. Talvez elas tenham que gastar um pouco menos, ou talvez elas tenham que, né, batalhar um pouco mais, trabalhar mais horas por dia. Mas a gente vê que é super possível. Tem muita gente vivendo na estrada, do que ganha na estrada, né, mantendo uma vida mais simples, mas que tem um ganho que não se mede, né, a liberdade, poder conhecer tantos lugares. É só, de repente, abrir mão de algum tipo de conforto e trocar isso por tudo que essa vida tem proporcionado pra gente. O tempo, né? O tempo do seu lado. O tempo a nosso favor. Isso é algo que a gente, né, sempre sonhou, sempre desejou muito, né? Ter tempo pra gente, para o que a gente quer, e ter tempo com a Beatriz, enfim, ter tempo em família e próxima à natureza. É o que a gente, né, desejava e está conseguindo ter. Então é isso, espero que esse vídeo ajude você a entender, né, quanto custa viver na estrada. Se tiver alguma outra dúvida sobre esse assunto ou sobre outros assuntos aí de viver no motorhome e levar esse estilo de vida, coloca aí nos comentários, a gente vai responder. E a gente tem um guia que explica isso mais em detalhe. A gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo o link para o guia. Um guia digital, ele traz não só os custos, mas ele fala sobre como você fazer todo o planejamento financeiro, ele fala de como você pode trabalhar na estrada. Enfim, ele é um caminho das pedras para quem quer levar essa vida nômade. E ele está atualizado com os dados do motorhome. É isso aí, gente. Valeu e até o próximo vídeo. Valeu!